Salve, salve, galera! Vamos lá de novo, hein? Hoje eu vou falar sobre coesão e coerência, algo realmente importante para as provas de concurso. Bastante cobrado, bastante cobrado. Principalmente, já vou antecipar, logo de cara, fica aqui a minha dica, hein? Decore as conjunções, coordenativas e subordinativas. Fica a minha dica. Decore as conjunções. Elas são extremamente frequentes em provas de concurso. Extremamente. Beleza? Pestana, mas o que conjunção tem a ver com coesão e coerência? Meu amigo, tem tudo a ver com coesão e coerência. Tudo a ver. Beleza? Bem, eu vou falar sobre a definição de coesão, a definição de coerência, e aí depois vou falar sobre os tipos de coesão. Beleza? Vamos lá. O que seria a coesão? Coesão é o seguinte: você está diante de um texto. Vamos supor que este texto tenha, por exemplo, 5 períodos. Entre cada período desse texto, normalmente, você tem uma palavra que resgata o que foi dito anteriormente. Por que isso? Porque quando você utiliza uma palavra para fazer referência, para conectar, para ligar, para se unir a um termo, uma ideia anterior, você une as ideias. A coesão, portanto, é a ligação que ocorre entre as partes do texto. Você tem um texto e pode acreditar, lá há elementos que vão conectar partes do texto. Esses elementos a gente chama de quê? Elementos coesivos. Afinal de contas, a coesão não é a ligação entre as partes do texto? Vamos falar sobre eles daqui a pouco. O que seria a coerência? Bem, a coerência seria a harmonia interna, ou o sentido que existe dentro do texto. Por exemplo, eu não posso começar falando sobre coesão e coerência e pular para a regência nominal, pular para a regência verbal, pular para a pontuação. Por quê? Porque se eu começo falando sobre coesão e coerência, daqui a pouco eu falo, é por isso que a vírgula está separando aqui duas orações coordenadas. Não faz sentido. Tá certo? Por quê? Porque pontuação é uma coisa, coesão é outra. Então, a coerência é o quê? É a harmonia, é o sentido que existe entre as partes do texto. Beleza? Por exemplo, se eu digo assim, eu saí de casa hoje cedo, fui ao trabalho, cheguei lá, tropecei e caí de cabeça. Bom, aparentemente está estranho, mas eu posso ter chegado ao trabalho e ter tropeçado, caído de cabeça, sei lá. Isso pode ter acontecido. Existe uma certa coerência. Agora, seria totalmente incoerente se eu falasse assim, hoje eu acordei de manhã, fui ao trabalho e peguei um avião para Tailândia. Calma aí. Eu saí de casa, fui ao trabalho e peguei um avião. Como é que eu peguei um avião no trabalho, onde eu estava? Percebe que não tem coerência? Ou seja, está desarmônico, está fora de sentido? Então vamos lá, dividindo aí na sua cabeça. Coesão. Partes do texto interligadas. Coerência. A coerência trata do sentido entre as partes do texto. Beleza? Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre coesão, os tipos de coesão, porque isso é extremamente importante. Fica ligado. Vamos nessa. Exemplos de coesão e coerência. Primeiro exemplo é um exemplo de texto coeso e coerente. Lembrando que coesão, interligação entre as partes do texto. É a ligação entre as partes do texto. E coerência. A coerência seria o quê? Seria a harmonia interna que existe no texto. Seria o sentido que existe entre as partes do texto. Eu não posso falar sobre futebol e pular para raio laser. Sei lá, não faz muito sentido, né? Então vem comigo. O aluno se classificou. Torcíamos por ele. Olha aí, o aluno se classificou. Torcíamos por ele. Observe que
há uma certa coerência. Na verdade, cá entre nós, há uma total coerência. Porque, primeiro, você fica sabendo que o aluno se classificou. Depois, você fica sabendo que pessoas torciam por ele. Logo, se pessoas torciam pelo aluno que se classificou, há uma total coerência. O sentido está adequado. Aí você me pergunta, Pestana, mas eu não vi nada ali no meio, entre as orações, ligando as orações. Meu amigo, não necessariamente precisa estar aqui no meio. O fato é, temos aqui um texto, pequenininho, né, mas é um texto, e dentro desse texto, nós temos um elemento, olha aí, ó, que faz referência a uma outra parte desse texto. Esse texto é dividido em duas partes. Primeira parte, o aluno se classificou. Segunda parte, torcíamos por ele. Na segunda parte, percebe que existe um elemento que se conecta com o elemento anterior? Logo, está havendo coesão. Por que está havendo coesão? Coesão não é a ligação entre as partes do texto? Então, eu tenho primeira parte, segunda parte. Temos aqui um elemento na segunda parte que faz referência a um elemento da primeira parte. Logo, a primeira parte e a segunda parte estão interligadas. Interligadas por quem? Por causa do pronome ele, que faz referência a aluno. Então, esse texto é coeso por quê? Porque entre as partes do texto existe um elemento que se conecta com o outro. E é coerente porque as duas partes que compõem esse texto mantêm uma harmonia de sentido. Agora, note um exemplo de texto coeso e incoerente. Olha aí, ó, o aluno se classificou. Que pena dele. Ué, Pestana, não entendi. Se o cara se classificou, por que é pena dele? É exatamente isso que eu estou dizendo. Olha aí, ó, é incoerente porque se o cara se classificou, note até aqui o ponto de exclamação. Se o cara se classificou, o que você espera da reação? Que seja uma reação alegre, feliz, contente, mas aí você tem, que pena dele. Percebe que isso aqui está incoerente com relação à primeira parte? Por que está incoerente? Porque você não sente pena de alguém que se classificou, você fica feliz por essa pessoa. Então, há uma falta de harmonia interna dentro desse texto. Seria coerente se eu falasse assim, o aluno se classificou, que alegria eu senti por ele, aí seria coerente, o sentido ficaria adequado. Resumindo, a coerência está para o sentido, assim como a coesão está para a ligação entre as partes do texto. Observe que o dele, mais precisamente o ele, está fazendo referência a quem? A aluno. Logo, nós temos aqui um elemento que retoma, faz referência a um outro elemento no texto, que seria aluno. Ele retoma aluno. Portanto, o texto é coeso. Por que ele é coeso? Porque ele tem partes do texto que se ligam, estão ligadas. Agora, exemplo de texto incoeso e coerente. Aí tu me pergunta assim, pô, Pestana, eu já ouvi o meu professor de português falar que quando não há coesão, não há coerência. Meu amigo, muito cuidado com o que você ouviu. Um texto pode ser incoeso e ser coerente. Vamos nessa? Acompanha aqui comigo. Estudou, fez a prova, passou, está bem feliz. Você está vendo algum elemento fazendo referência às partes do texto? Por exemplo, fez a prova. Está retomando algum elemento anterior? Passou. Está retomando algum elemento anterior? Está bem feliz. Está retomando algum elemento anterior? Existem elementos explícitos aqui nesse texto? Não. Então esse texto está coeso. Se não existem elementos que fazem referência, que retomam, que substituem, que ligam as partes do texto de maneira explícita, então não tem coesão.
Mas por que tem coerência? Tem coerência por causa do sentido das partes do texto. Olha aí, ó. Primeiro, o cara estudou. Segundo, o cara fez a prova. Normalmente se estuda antes de se fazer a prova. Depois ele passou. Para que ele tenha passado, ele precisou ter feito a prova, mas para ter feito a prova ele precisou ter estudado. Então percebe que o sentido das orações estão adequados? Então tem coerência. Qual é o resultado dele ter estudado, ter feito a prova e ter passado? Está bem feliz. Portanto, todas essas partes do texto mantêm uma coerência. Porque todas as partes do texto direcionam para o mesmo assunto, para o mesmo tema. Beleza? Enquanto a coesão você utiliza elementos para retomar, para fazer referência, para substituir termos, a coerência trata do sentido. Coesão, ligação. Coerência, sentido. Continuando. Vamos nessa. Exemplo de texto incoeso e incoerente. Ou seja, o texto não tem coesão, ou seja, não tem elementos ligando partes do texto, e ele é incoerente, para piorar a situação logo. Por que ele é incoerente? Porque não faz sentido nenhum. Olha para cá. Estudei muito, fui pescar. Qual é a relação entre estudar muito e ir pescar? Toda pessoa que estuda muito depois vai pescar. Que loucura é essa? Então está incoerente até agora. Passei na prova de medicina. Calma aí, o cara foi pescar e depois passou na prova de medicina. Não faz sentido isso, está estranho. Montarei uma empresa de artesanato. Meu Deus do céu, o samba do crioulo doido. Olha pra cá. Tá vendo essa porção aqui de pontos de interrogação? Servem para ilustrar o que está passando pela sua cabeça agora, não é não? Estudei muito, fui pescar, passei na prova de medicina, montarei uma empresa de artesanato. Esse texto está incoerente. Por quê? Porque ele não segue uma progressão temática, ou seja, ele não fala sobre um assunto só. As orações falam sobre assuntos diversos. Do que se está falando? Está falando sobre estudo, de pescaria, de medicina ou de montar uma empresa de artesanato? Não sei, está tudo embolado. Percebe? Portanto, tem uma incoerência. E a coesão? Cadê a coesão? Existem elementos ligando partes do texto? Está vendo algum elemento aqui? Está vendo algum elemento aqui? E aqui, algum elemento? E distribuído pelas orações, está vendo algum elemento retomando termos anteriores? Eu não estou vendo nenhum elemento. Portanto, pessoal, fique esperto. Esse texto é incoeso, porque não tem elementos fazendo conexão com partes do texto. E ele é incoerente porque não faz sentido nenhum. Cada oração fala sobre um assunto. Tá claro isso? Beleza? Agora vamos ver mais sobre coesão. Volta aqui comigo rapidinho, que eu esqueci de comentar o seguinte. Os tipos de coesão são estes: referencial, sequencial e recorrencial. Fica a dica, hein, galera? Na sua prova, o que é bizu é esse primeiro e esse segundo. Referencial e sequencial. Estuda isso para ficar no sangue a informação e você chegar na hora da prova, não titubear. Olhou a questão, bateu o olho, papum, resolveu. Tá certo? Coesão referencial e sequencial. A recorrencial não é frequente. É muito pouco que cai em prova de concurso. O bizu é coesão referencial e sequencial. Tranquilo? Vamos entender o que é a coesão referencial e o que é a coesão sequencial. Deixa eu passar aqui. Vamos nessa. Coesão referencial. Olha para mim. Vamos lá. Olha para cá. Quero aparecer um pouquinho para você, já estava muito sumido. O que seria a coesão referencial? Quando você cria um texto, para que você não deixe o seu interlocutor perdido naquilo que você está falando, normalmente você costuma usar palavras que substituem outras. Até porque, imagina se você falasse assim, o cachorro atravessou a pista, o cachorro fez xixi no poste, o cachorro atravessou a pista de novo, o cachorro ficou dormindo no meio da calçada. Nossa, é muito chato, né? A pessoa repetitiva é chata. Então, quando você repete palavras, também é chato. Então, para evitar a repetição, você usa palavras da língua portuguesa para fazer referência a partes do texto. E aí você evita a repetição, consequentemente o texto fica mais clean,
mais limpo, mais leve, mais coeso. A ligação que ocorre entre as partes do texto fica melhor. Vem aqui comigo nos exemplos. Pronomes. Nós utilizamos pronomes para fazer referência a termos dentro do texto. A aluna passou, pois ela se dedicou. Ela quem, pessoal? A aluna, né? Obviamente. Então percebe que ela está retomando a aluna. Até onde nós sabemos, ela é um pronome pessoal do caso reto. Lembra disso? Pronome todo mundo conhece, né? Ela retoma a aluna. Está havendo coesão dentro desse período, dentro dessa frase, dentro desse pequeno texto? Está havendo coesão? É claro que está havendo, porque eu tenho duas partes. Primeira parte, a aluna passou. Segunda parte, ela se dedicou. Como eu estou falando agora de pronomes, observe que o ela se refere à aluna. Eu vou chamar esse tipo de coesão referencial ou referenciação. Beleza? Continua aqui comigo. A aluna se classificou, pois ajudaram-na. Observe que esse na é um pronome pessoal oblíquo, átono. Esse aqui cai muito em prova, nossa. Vamos lá. O na está retomando quem? Novamente, aluna. Coesão referencial. Já está claro, né, galera? Na boa. Pronomes.